Bom dia. Agora a gente já se tenha visto todos, mas bom dia. O Senhor nos diz no Salmo 8: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembras, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tu lhe puseste ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Amém. Senhor, nós declaramos hoje, Pai, a tua divindade sobre este lugar, sobre esta nação, sobre este país, sobre este continente, Senhor, sobre toda a terra, Senhor. A tua divindade, Senhor, é excelsa, Senhor, e é majestosa. Te agradecemos, Senhor, porque nos criaste. Te agradecemos porque nos deste vida. Te agradecemos porque hoje nos trouxeste a este lugar, Senhor, para podermos celebrar, para podermos levantar o teu nome bem alto, para honrar e glorificar o Deus vivo, o Deus Criador, Senhor. E hoje nós te dizemos, Senhor, estamos aqui, Senhor, com as nossas dificuldades, Pai, com as nossas fragilidades, mas para exaltar o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração. E ministra-nos enquanto te adoramos, Senhor. Ministra-nos, Senhor, com a tua santidade. Ministra-nos com os teus dons, Senhor. Ministra-nos, Senhor, com as características do fruto do teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas. Fala com cada um de nós, Senhor, que a gente possa exaltar esta manhã o teu nome e que a gente possa exultar de alegria por estarmos na tua presença. Quem é Deus para se lembrar de nós? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? É o que está neste salmo. Quem somos nós, Senhor, para que tu te lembres de nós? Mas a verdade é que tens uma mão estendida sobre nós, uma mão que não é mirrada, uma mão que guarda, uma mão que prospera, uma mão que cura, uma mão que redime. E hoje, Deus, nos rendemos aos teus pés. Senhor Espírito Santo, faz-te presente no nosso meio. Sem ti não vale a pena sequer estar aqui, Senhor. Sem ti estamos somente um grupo de pessoas que gostam umas das outras, que se sentem bem, mas não queremos isso, Deus. Queremos ser transformados pela tua presença, Senhor. Oh, Senhor Espírito Santo, move-te como um vento impetuoso neste lugar, Senhor. Não estamos aqui somente porque dissemos que às 10h30 estávamos cá, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque tu nos convocaste. Convocaste uma geração para fazer a diferença na sua geração e nas gerações vindouras, nos seus descendentes, naqueles que Ele já conhece e naqueles que ainda não conhece. Deus, queremos ser, Senhor, alguém que faz a tua história acontecer. Então use este tempo, Pai. Use esta manhã, Senhor. Oh, sem Ti, Senhor. Sem Ti iríamos cantar umas músicas bonitas. Sem Ti, Senhor, poderíamos ler alguns textos, Senhor, que são interessantes e que nos fazem bem. Mas contigo o nosso coração é transformado. Contigo é de dentro para fora, Deus. Contigo é restaurado o que tem que ser restaurado. Senhor, hoje, meu Deus, nos colocamos nas Tuas mãos. Quebra esse vaso que somos nós, Senhor, e faz de novo. Não é somente dar um jeito. Faz de novo, Senhor. Faz de novo no nosso coração, Deus. Onde há um coração que está a transformar em pedra, Deus. Pequenos pontos aqui e ali, Senhor, onde a tua vida já não irriga, já não tem vida. Hoje transforma num coração de carne, com vida, Senhor. Que a tua vida possa fluir em nós. Que o sangue de Jesus possa fluir em cada um de nós nesta manhã, Deus. E a gente possa ver aquilo que nunca vimos. Dá-nos visões neste lugar, nesta manhã, Senhor. Que a gente possa ouvir a tua voz, mas que a gente possa ver o que tens para nós. Ativa os teus dons na tua igreja, no teu corpo, Senhor. Na tua noiva nesta manhã, Deus. Grande e poderoso Deus. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esta Bíblia que nos entregaste, Senhor, que é o nosso manual de vida, que nos guia, que nos auxilia, que nos responde a tudo o que nós precisamos. Primeira forma de ouvir a tua voz, Senhor. Obrigado por ela e obrigado, Senhor, porque podemos juntos dizer: quem é Deus senão o nosso Deus? Não há outro como tu, Senhor. Recebe o nosso louvor nesta manhã, Senhor. Recebe, Senhor, te peço no nome de Jesus. Aquele que deu algo de graça para você, salvação. E é a coisa mais preciosa que você pode ter hoje, porque nós podemos ter a certeza de que se morrermos hoje, nós vamos ter uma eternidade inteira
esse homem, com esse Deus, com esse cordeiro, com esse leão tão poderoso, tão maravilhoso, que não há pecado, só há pureza, onde não há dor, não há maldade, não há tristeza, não há corona, não há morte, não há medo, só há alegria, amor, paz, justiça. Que nós possamos ser gratos todos os dias por essa honra de podermos receber essa salvação, por nós termos essa honra de sermos chamados filhos de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, te amo. Eu preciso de ti, Senhor. Sentimos, glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Declare hoje essas palavras de adoração a esse santo Deus. Declara o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso. Sinta livre neste lugar hoje para adorar esse Deus. Sinta livre hoje para dar uma palavra de amor ao teu Pai. Mais um dia que nós estamos aqui na presença dEle. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Em quem você tem colocado a tua confiança hoje? Com tudo isso que tem acontecido ao nosso redor, eu pergunto a você hoje, em quem você tem colocado a tua confiança? O mundo coloca a confiança nos médicos, nos cientistas. E o que tem acontecido? Hospitais superlotados, vacinas incertas. E você? Em quem você tem colocado essa tua confiança? O mundo dita morte e o teu Deus dita vida. Em quem você tem colocado a tua confiança? O que tem vindo a te trazer mais? Enquanto o mundo está temendo algo invisível, algo que não se vê, em quem você tem colocado a sua confiança? Nós também acreditamos em algo que não se vê fisicamente. E todo mundo acha que nós somos loucos. Mas há um mundo inteiro que vê, que sente. Na verdade não vê, só sente. Vê aquilo que esse vírus está fazendo, que essa doença está fazendo. Mas não é visível aos seus olhos. Mas eles sentem. E nós? Nós temos sentido o Espírito de Deus sobre nós. Nós temos depositado toda a confiança nele. E hoje nós possamos pegar nisso e começar a depositar a nossa confiança nele mesmo. Sem temor, sem medo. Pois ele é quem nos salva. Ele é quem nos promete todas as coisas. É ele a quem nós devemos total devoção. Ele nos ama e ele nos defende, ele nos protege até o último momento. Que nós possamos nos entregar verdadeiramente a esse Jesus e declarar a vinda dele, pois ele está mesmo próximo de vir. E tudo que tem acontecido hoje em dia só prova mais isso. Hoje o mundo inteiro está comprovando aquilo que os cristãos disseram há anos. Nós podemos até não vê-lo, mas sentimos. E hoje eles não veem algo, mas sentem. Então que nós possamos entender aquilo que Deus quer para nós. Que nós possamos estar felizes com a vida do Senhor e almejar isso a cada dia mais e mais. Mudar a nossa mente, deixar que Ele transforme a nossa vida. Para que nós possamos cantar com convicção, vem Jesus. Para que nós possamos cantar com convicção que só confiamos nele, que nada tememos. Deixa o Senhor hoje transformar a tua vida. Fala com Ele aí do teu lugar. Não esteja aqui à espera de música, não esteja aqui à espera de tudo aquilo que nós vamos cantar aqui hoje. Fala aí no seu íntimo com Deus. Senhor, eu quero transformar a minha vida. Senhor, eu quero dar abertura para que tu possas fazer algo em mim. Senhor, eu quero poder cantar com convicção, vem Jesus. Transforma, Senhor, limpa tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que não te agrada, limpa agora, Senhor, para que tu possas
eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Obrigada, Senhor. Coloque a mão no seu coração hoje e que nós possamos estar a adorá-la em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, que nós possamos hoje ter intimidade com o Senhor, que nós possamos hoje buscar essa verdade, adorá-lo mesmo dizendo a verdade, não só porque outras pessoas dizem, não só porque a Bíblia diz, mas aquilo que nós queremos mesmo realmente dizer ao Senhor. Senhor, eu te amo, Senhor, tu és santo mesmo, mas porque eu tenho essa convicção da santidade dele, que hoje você possa ser verdadeiro na tua adoração, que você possa ter mesmo o real prazer em adorá-lo e falar isso com convicção, aquilo que você sente verdadeiramente. O Senhor diz que nós temos que ser como crianças perante ele, então que você hoje seja como uma criança perante o Senhor e faça do seu jeito, desajeitado, ajeitado, organizado ou não. Fala aquela verdade que você quer falar para ele. Fala com o carinho que você realmente sente por ele hoje. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que
adorar esse Deus. Não se prenda à música, gente. Não se prenda à música. Adore a Deus hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós te queremos bendizer hoje, Pai. Nós te entronizamos no nosso meio, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Vem mesmo e toca, Senhor, na vida de cada um de nós hoje, meu Deus. Toca, Senhor. Hoje nos deu uma experiência nova, Senhor, uma vivência nova, Pai. Que nós possamos experimentar algo novo neste lugar hoje, meu Deus. Que nós possamos realmente, Pai, tomar propriedade, Senhor, de adoração e te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Adorar quem tu realmente és, Senhor. O teu nome, Senhor. O teu verdadeiro nome, meu Deus. Que nós possamos hoje estar, Senhor, totalmente entregues a ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quebra hoje toda barreira, Senhor. Quebra hoje todo bloqueio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Venha tirar toda preocupação, Pai, que possa estar instalando neste lugar, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem tirar, Senhor, todo medo, todo temor, Senhor, toda vergonha, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor, renovar, Pai. Vem transformar, Senhor, a vida de cada um de nós que estamos aqui, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Gere em nós, Pai. Gere em nós mais amor por Ti, Senhor. Gere em nós, Pai, mais paixão por Ti, Senhor. Para que nós possamos ter o verdadeiro prazer em Te adorar, Senhor. O verdadeiro prazer de estar nos Teus átrios, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro hoje, Pai. Vem sobre a vida de cada um de nós, Pai. Tira, Pai, todo medo, Senhor. Vem, Senhor, trazendo a cura hoje, meu Deus, no nosso meio, Pai. Se é isso que preocupa, Pai. Vem hoje, Senhor, trazendo, meu Deus, a resolução, Pai, de todos esses problemas que têm assolado o Teu povo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem mesmo, Senhor, hoje, Pai, gerando em nós, Pai, a verdadeira adoração, meu Deus. Que nós possamos hoje estar livres, Senhor, para Te adorar, Senhor. Que nós hoje possamos estar livres, Senhor, para clamar a Ti, para agradecer o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Santo, 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 Santo és Tu, Senhor. Vem, Espírito Santo. No princípio era o Verbo, com Deus Altíssimo. Bem-vindo, A Tua glória nos deu. seja bem-vindo. Amor maior que o meu pecado cai nos moldes. Quem pode separar a gente de Ti, Senhor? Quão perfeito esse nome é, quão perfeito esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito esse nome é, maior que tudo Ele é. Quão perfeito esse nome é, Teu nome, Jesus. Quão perfeito esse nome é, Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Glória a Deus.
Esse nome que opera milagres. Esse nome que venceu a morte e ressuscitou. Santo, 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 Senhor Jesus. Inigualável, incomparável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso entre
Levanta as suas mãos, levanta as tuas mãos e adora e declara o nome de Yeshua bem alto. Ele está aqui. Oh, te amamos, Yeshua. Oh, te amamos. Podemos ter amigos, Senhor, mas como Tu, Senhor. O amigo que deu a vida por cada um de nós, o amigo que deu a vida por aquele que não merece, o amigo que deu a vida por aquele que o rejeita, o amigo que deu a vida por aquele que o trai, o amigo que deu a vida por aquele que continua tantas vezes no pecado. Realmente, Senhor, és o mais belo de milhares e milhares. Não nos cansamos de louvar o Teu nome, não nos cansamos de te adorar. E Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, se fez homem. Te louvamos, Senhor. Te glorificamos nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque subiste àquela cruz por mim e por cada um de nós. Obrigado porque podias ter rejeitado, porque sabias que havia o dia em que a gente ia falhar e podias ter dito que não valia a pena, Senhor. Mas do Teu sacrifício, Senhor, deste tudo por cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor. És o nosso Senhor. Mais do que o nosso Salvador, que isso é uma consequência do que fizeste. Mas nós declaramos que és o nosso Senhor. És Senhor da nossa vida, és Senhor da nossa casa. És o nosso Senhor. As 24 horas do dia Tu és o nosso Senhor. Que a gente possa entender a importância de nos rendermos a Ti, Senhor. Que hoje possa ser o dia, se ainda não fez esse clique em nós, de rendermos a Ti tudo o que temos, Senhor. Oh, meu Deus.
passado. Eu não sei por vocês, mas por mim, se o culto acabasse aqui, já estávamos felizes. Eu já estava feliz e não vou dizer satisfeito, porque a gente nunca deve estar satisfeito, não é? A gente devemos sempre querer mais de Deus, mas já estava aconchegado, já estava a sentir a presença de Deus de uma forma, desde o início do louvor, e louvores hoje realmente também tem a ver com a forma como nós nos entregamos ao louvor, como é óbvio, não é? Mas eu agradeço ao Senhor porque nos dá essa possibilidade de estarmos juntos como igreja, estarmos juntos como família, estarmos juntos como seu corpo, para podermos louvar o seu nome. Não para estarmos somente porque gostamos da companhia uns dos outros, mas porque Deus é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia tão bom que criaste para nós, Senhor. Obrigado, Pai, porque podemos render a nossa homenagem a Ti, Senhor. Podemos, não é um ritual, Senhor. Não estamos a cumprir um ritual religioso nem litúrgico, não. Estamos a fazer algo que o nosso coração sabe que tem que fazer, o nosso espírito também. Amém. Então, esta semana derrubaram muitos gigantes, conseguiram ultrapassar algumas limitações. Semana passada o Senhor nos ensinou como é que a gente pode derrubar os gigantes. Não sei se andaram com pedrinhas no bolso ou não, para garantir que só aparecesse algum, não, que a gente tem a palavra, não é? A espada que é a palavra. E o Senhor nos ministrou de forma poderosa sobre como derrubar os gigantes. E hoje eu tenho a certeza que nos vai ministrar de uma forma diferente, uma personagem que nós todos muito conhecemos e que nós temos estado a estudar, a estudar e a ler o livro de Gênesis, não é? Acabou na quinta-feira. Sim, na quinta-feira terminámos o livro de Gênesis, para quem está a seguir o desafio, para quem não está a pensar a misericórdia de Deus para conseguir fazer. Porque é preciso às vezes misericórdia do Senhor para a gente conseguir. Então vamos lá ver uma passagem muito simples de Gênesis, capítulo 25, no versículo 25 e 26. Eu sei que o Senhor nos vai surpreender hoje. Vai falar de alguém muito conhecido, que todos nós conhecemos. Uma pessoa que mudou de nome na Bíblia, que ficou muito conhecida. O primeiro nome não era um nome muito bonito. Há piores. Não era bonito o significado, o nome até não era mau. Jacó não é um nome feio. Não é? Eu conheço algumas pessoas, conheço um pastor que se chama Jacó. Há nomes na Bíblia daqueles que a gente não colocaria nos nossos filhos. Não sei, eu não colocaria. Tipo o nome dos amigos do Daniel. Se alguém quiser pôr um nome desses num filho, Sadraque. Sadraque, anda cá ao pai. Eu acho que qualquer um foge logo. Asaf, eu conheço um é Asaf. Asaf eu também conheço, mas Asaf até, mas agora Sadraque, Mesaque, Abednego, anda, tem 3 filhos, venham cá ao pai. Estás na praia nos teus filhos, Sadraque, vem ao banho. Ninguém merece, né? A gente tem que ter calma. Amém. Então diz lá no versículo 25 do capítulo 25. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Amém? Paizinho, nós entregamos este tempo nas tuas mãos. Pedimos, Senhor Espírito Santo, possas falar aos nossos corações, possas trazer vida a uma palavra, Senhor. Possas trazer vida àquilo que vai ser falado aqui e que seja algo que possa penetrar-se também no fundo da nossa alma, trazendo-nos mudança, trazendo transformação, mostrando, Senhor, a importância de seguirmos as tuas orientações, as tuas indicações e mais também, Senhor, mostrando aquilo que realmente não é importante e que tantas vezes nos afasta de Ti. Fala connosco nesta manhã, nos colocamos completamente nas Tuas mãos, Senhor. Tu que és o Rei dos Reis, Tu que és o nosso Senhor, Tu que és aquele que nos guia, que nos consola e que nos conforta. Senhor Espírito Santo, move-te neste lugar, ministra a cada um de nós esta palavra. Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, Jacó. Quem conhece a história de Jacó? Estes 2 versículos, eu escolhi estes só para mostrar o momento em que ele nasceu. Né? O momento em que ele nasceu foi logo um momento estranho. Aliás, quando a mãe de Jacó estava na gestação, na gravidez, alguém lhe disse que ali estavam 2 nações a contender uma com a outra.
Portanto, percebemos logo que iria ser um relacionamento pouco normal entre irmãos, um relacionamento muito pouco santo. Mas eu vou-vos dar um spoiler. Não é spoiler porque já leram todos. Supostamente a gente já viu Jacó. Vimos Jacó morrer no Egito na quarta-feira ou na quinta, não é? Tentar a seguir o desafio. Depois de reencontrar o filho José. Vejam como Deus é bom, não é? Jacó chorou durante 30 anos ou 40 à morte de um filho e quando já está velho, reencontra o filho e vê que afinal está vivo. Portanto, Deus surpreende-nos com coisas fantásticas. José podia continuar lá no Egito da vida, sossegadinho, e Jacó sossegadinho na sua terra. Mas tudo aquilo que é mau, o Senhor faz com que corra bem. E às vezes a gente pensa assim, uma pandemia, uma coisa tão má, não sei o quê. Eu não sei para onde é que Deus nos está a levar, para onde é que Deus nos está a trazer. Também foi muito má aquele tempo de fome, os 7 anos de fome. Se não fosse os 7 anos de fome, o povo não tinha ido para o Egito. O povo, Jacó não tinha visto o filho. As 12 tribos não se tinham começado a formar ali como se começaram a formar. E foi dali que tudo veio. Foi ali que tudo aconteceu. Então Jacó, desde o início, quando nasceu, quis sempre tomar o lugar de alguém. Por isso é que ele tinha, o nome dele também era Jacó, que é a mesma coisa de dizer usurpador. Não é? Porque ele tentou usurpar o lugar do irmão, como o irmão mais velho, porque os gêmeos, quando nascem, o que sai primeiro é considerado o mais velho. Nasce nem que seja 2 minutos, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 anos, portanto é considerado o mais velho. E para um povo em que a cultura diz que o mais velho tem direitos, tem deveres, mas tem direitos por ser o primogénito, era importante ser o mais velho. E ele sabia que o irmão dele era o mais velho. Por isso, um dia, todos nós conhecemos a história, o Esaú chegou cansado do cuidar das coisas, dos rebanhos, do trabalho, chegou tão cansado, que disse: eu fazia qualquer coisa por um prato de comida. E o que é que Jacó fez? Fez alguma coisa de errado? Não fez. Neste caso, Jacó não fez rigorosamente nada de errado. Pode não ser bonito, mas Jacó diz: olha, está aqui a comida, eu dou-te esta comida, em troca, tu me dás a tua primogenitura, o teu direito de ser o mais velho. Jacó não obrigou Esaú a fazer isso. Esaú fez porque quis. A gente às vezes põe os defeitos todos no Jacó, mas neste caso, ele sabia que não era o certo, mas não obrigou o outro. Ele podia não ter comido, podia ter dito: não, eu vou fazer a minha comida. Mas o Esaú trocou uma coisa importantíssima por um prato de lentilhas, como a gente costuma dizer, não? Por uma coisa simples. Isto não foi o grande erro de Jacó. O grande erro de Jacó, ajudado pela mãe, não é? Infelizmente, às vezes as mães não são boas influências, as mães ou os pais não veem as coisas debaixo dos princípios de Deus. Tentou no momento em que Isaac estava já a morrer, muito velhinho, já não via e não sei o quê, ele enganou Isaac, convencendo Isaac que ele era Esaú. Se vocês se lembram da história, mais ou menos, ele pediu para fazer um guisado, enquanto que o Esaú foi à caça caçar, para fazer o guisado e não sei o quê, o outro arranjou logo ali um animal, que a mãe ajudou, preparou um guisado saboroso, deu ao pai, vestiu uma roupa com pelo de animal para imaginar que era o irmão, que era peludo, e o pai, convencido que ele era o Esaú, deu-lhe a bênção da primogenitura. E todas as bênçãos que um primogênito tem direito. Já agora fazer aqui à parte para vos dar nota de uma coisa que é importante. Quando nós abençoamos alguém, seja os nossos filhos, seja alguém, a Bíblia nos ensina, não é aqui nesta passagem, mas a Bíblia nos ensina que se abençoa com a mão direita. A gente às vezes pensa que isto são tudo pormenores, mas não são. A gente pode pôr a mão na cabeça de alguém e orar. Agora, quando a gente está mesmo a abençoar, o certo é fazer com a mão direita, que é o que a Bíblia nos ensina. Porque a mão esquerda não serve para abençoar. E nós vemos várias passagens na Bíblia, depois posso-vos dar, em que é isso que se faz. Abençoar é sempre com a mão direita. Então, o que é que Jacó fez de errado aqui nesta história familiar? Foi no dia em que ele enganou o pai. Ele ali pecou porque faltou ao respeito ao pai, pôs a autoridade do pai em causa, porque enganou-o, portanto, quebrou o que seria um mandamento, mais tarde, mas já pôs em causa, e ao mesmo tempo enganou, mentiu, disse que era uma pessoa que não era, para receber algo a que ele não tinha direito. O que é que ele não tinha direito? Ele não tinha direito a ficar com as coisas que seriam do irmão. Ele não tinha direito à herança do pai. Mas mais do que isso, ele não tinha direito à bênção espiritual que o pai derramou sobre a vida dele. E a partir dali, o irmão seria um servo para ele. Ele passaria a dominar Esaú. E passaria a administrar tudo o que o pai lhe tinha dado. E isso foi errado. Qual foi a consequência disso? A consequência é que esse pecado, esse erro, perseguiu a vida toda.
E esse erro nunca mais o deixou ser um homem normal. E muitas vezes, connosco é exatamente a mesma coisa. Não serve de nada nós fazermos a nossa vida tranquila, a nossa vida que nós achamos normal, se não tivermos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Se tivermos outro tipo de bênçãos, se me permitem a expressão. Se tivermos outras coisas que nos ajudam, que nos faz bem, mas se não for a bênção de Deus, isso é errado. Se Jacó tivesse tido a bênção, não do primogénito, mas a bênção que um pai dá para um filho antes de morrer, Jacó tinha sido um homem bem sucedido. E aquele nome que ele tinha, que era do usurpador, tinha caído ali por terra, aquela maldição sobre aquele, que aquele nome lhe dava. Mas ele fez errado. Ele escolheu fazer errado. A vida dele nunca mais foi a mesma e nós vamos ver o que é que aconteceu de errado na vida dele como consequência do erro dele, do pecado dele. A gente usamos muitas vezes a frase, e é verdade, quem semeia bem, colhe bem, quem semeia mal, colhe mal. É verdade. Só que a gente às vezes quando fala em pecado, como a colheita não é logo no dia a seguir, a gente esquece que a colheita vem na mesma. E vem. E no caso de Jacó, a parte da colheita veio logo no dia a seguir. Que ele assim que fez aquilo, e o irmão chegou, ele percebeu, se eu não fugir ele vai me matar, porque ele tem o direito de me matar, porque eu fiz uma coisa errada. Ou seja, no caso dele, uma das consequências foi imediata. As outras não foram imediatas. As outras foram vindo aos pouquinhos. Cada vez vem uma vez vem outra, e nós vamos ver isto. Outra coisa que nos faz mal, abrindo agora aqui um parênteses em relação a Jacó, é a falta de perdão. Ou seja, não só o pecado nos impede de ter uma vida normal, como a falta de perdão nos impede de ter essa vida normal. A falta de perdão tira a nossa paz diariamente. A gente às vezes não percebe isso porque estamos tão zangados com alguém. E eu nem vou discutir se quem nos fez mal merece ou não ser castigado, entre aspas, por aquilo que fez. A discussão não está aí. A discussão, que não é uma discussão sequer, é que a falta de perdão não faz mal a quem nos fez mal. A falta de perdão faz mal é a nós. A falta de perdão, como eu uma vez li, é como um frasco de veneno que a gente gostaria que o outro bebesse, mas nós é que bebemos uma gota todos os dias dele. E aquilo vai envenenando o nosso espírito, vai envenenando a nossa alma e, infelizmente, a falta de perdão leva-nos à morte. A primeira morte é a morte espiritual, mas leva-nos muitas vezes à morte física, porque vai-nos trazer doenças psicossomáticas. Está provado cientificamente até isto. Aqui nem é uma questão bíblica nem doutrinária. A falta de perdão traz-nos doenças, traz depressões, traz mesmo doenças orgânicas gravíssimas. E nós morremos e o outro muitas vezes nem sabe, precisava de alguma coisa nossa, precisava de perdoar alguma coisa ou de ser perdoado. Nem sabe isso. E vive feliz da vida com uma vida fantástica e nós vivemos mal. Então, que hoje o Espírito Santo também possa falar aos nossos corações, se há necessidade de nós librarmos perdão, que hoje o Espírito Santo fale connosco e que a gente perceba, não interessa o que o outro fez, não interessa o que a outra fez, não interessa o que disse, não interessa o comportamento. O que interessa é eu saber que eu tenho que perdoar. Até porque na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ele diz de uma forma clara, se eu não perdoar, como é que eu posso querer que Deus me perdoe? Portanto, isto é uma sequência. Se eu não perdoar aquele que me fez mal, Deus não vai perdoar os meus pecados e as minhas falhas. E a gente falha, e a gente peca. Então, nem que seja de uma postura egoísta, como eu quero que o Senhor me perdoe, então que eu possa perceber isso e perdoar o próximo. Até porque perdão é uma decisão. O perdão não é uma questão de merecimento ou de vontade. É uma questão de decisão. A gente tem de decidir perdoar e o nosso coração ficar bem com isso. Amém? Voltando ao Jacó, fechando aqui este parênteses, hoje nós não vamos ver o Jacó como aquela pessoa mentirosa que todos nós conhecemos e somos muito ministrados nisso, em relação à mudança de postura dele, que ele era um mentiroso, era um enganador. Hoje não vamos ver dessa forma. O que o Senhor me ministrou é exatamente perceber as consequências disso na vida dele, as consequências do erro dele, do pecado, e como um dia ele mudou e passou a ser abençoado. E o que é que foi preciso acontecer para ele mudar e ser abençoado? Porque nós também, muitas vezes, o que precisamos de saber é, eu sei que fiz errado, eu sei que estou errado, eu sei que estou num caminho que não é bom, eu sei que isto não me vai levar a lado nenhum, mas como é que eu saio deste caminho? Como é que eu saio desta roda viva onde eu me encontro? Como é que eu saio, muitas vezes, deste turbilhão de emoções erradas, destas posturas erradas, destas atitudes que eu sei que são contrárias à palavra de Deus, mas eu não consigo sair delas. E é isso que o Senhor hoje nos vai mostrar. Como Jacó saiu, é como nós também vamos ter que sair. É simples, está na Bíblia.
Porque não depende de Deus para nós mudarmos. Depende de nós. Deus depois é o catalisador, por assim dizer, para que a gente consiga mudar. Mas é uma decisão nossa. Queremos mudar. Outra coisa que o Senhor nos mostra através de Jacó é que Deus não deixou de amar Jacó. Mesmo quando Jacó cometeu um pecado gravíssimo que foi tirar do irmão a bênção do pai. Ele não deixou de o amar. Da mesma forma que Deus não deixa de nos amar. Mesmo quando nós fazemos coisas erradas. Não quer dizer que esteja feliz connosco. Mas isso não impede que Ele comece a preparar a nossa redenção. Isso não impede que Ele comece a preparar a nossa fuga ou a nossa saída daquela situação. E não quer dizer, nem pouco mais ou menos, que o amor dele por nós diminuiu e que naquele momento Deus diz assim, como diz o povo, fizeste assim, fizeste boa cama, vai-te deitar. A gente é que tem esse ditado do povo, não é? Quando diz, o não sei quantos está constipado. Está constipado porque, apanhou chuva. Então, quem boa cama faz, nela se deita. É um ditado que a gente diz logo. Com Deus não é assim, senão a gente estava deitados o dia todo, não é? A gente só faz coisinhas boas, não é? Com Deus o ditado não é esse. Com Deus o ditado é, fizeste mal, mas Deus te ajuda a sair daí. Amém. Agora, isso não quer dizer que eu depois não vou colher. Isso é outra história. Já não tem a ver com a forma como Deus me ajuda a sair, mas que Deus nos ama de forma a que nos quer realmente tirar disso. Mesmo com todas as asneiras e erros de Jacó, o Senhor criou um plano e um propósito para resgatar Jacó daquela situação onde ele estava. Aliás, Deus amou Jacó de tal maneira que disse que ninguém lhe poderia tocar e foi-lhe arranjando subterfúgios para ele fugir. Para ele, comparativamente com Caim e Abel, um pouquinho diferente, mas ele foi arranjando ali situações para que Jacó fosse conseguindo fugir do olhar de Esaú. E Jacó conseguiu fugir e foi fazendo a vida dele com as consequências que nós sabemos. Mas o pecado e o engano que ele teve foram as tais consequências, foram as decisões erradas, levou a que ele tivesse essa vida que nunca mais foi a mesma. E quais são essas duas consequências da vida dele? A primeira, que eu já falei, foi que ele teve que fugir. Eu não sei se Jacó tinha planos para a vida dele. Se calhar Jacó tinha planos de estudar, de ir para a faculdade. Não, na altura não. Se calhar tinha planos de ser um homem rico, de administrar isto, de fazer aquilo. Se calhar tinha planos fantásticos. Tinha planos de, sei lá, montar uma empresa na altura. Uma empresa de criação de camelos. Não faço ideia o que é que ele tinha. Mas o que eu sei é que os planos que ele tinha caíram por terra naquele momento em que ele enganou o pai. E connosco às vezes não é diferente. Connosco às vezes a gente faz planos, a gente cresce a pensar eu vou ser isto, eu vou ser aquilo, eu vou fazer. Mas o nosso pecado, as nossas más decisões, impedem-nos de usufruir daquilo que Deus realmente tem para nós e do chamado que Deus tem para nós. O chamado está lá, só que eu estou a passar ao lado. Lembram-se de uma ministração, logo no início, que eu disse que é como aquelas linhas paralelas que nunca se tocam. O chamado está ali ao lado, eu estou a correr na linha paralela, pum, 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 pum. E estou a ver o chamado, estou a ver tudo o que eu podia ter. Mas como eu não decidi ainda sair daquela linha paralela, da linha onde eu não estou com Deus, para ir para a linha em que eu estou com Deus, eu vejo aquilo tudo a passar. Não, eu vejo ali, como se diz no Brasil, eu vejo o bonde em andamento e não consigo sequer saltar para o apanhar. Eu vejo ali a passar, o elétrico passa, mas eu não consigo ir lá. Com Jacó foi igual. Todos os planos que ele tinha mudaram naquela hora e caíram por terra porque ele teve que fugir. Jacó passou a ser um fugitivo. Deixou de ser só mentiroso, usurpador, enganador, que nunca mais foi daí para a frente. Se vocês lerem a Bíblia com atenção, a partir daquele momento em que ele fugiu, nunca mais ele enganou ninguém, nem nunca mais fez nada. A Bíblia não relata, portanto, é porque é importante nós percebermos que a partir daquele momento os planos dele acabaram, mas também a falsidade nele também já deixou de fazer sentido. Ele não tinha ninguém com quem ser falso. Na verdade foi isso. E a segunda consequência é que ele também, a partir daí, começou a ser o homem mais enganado ao cimo da terra. Ou seja, aquilo que ele fez foi a forma com que o mundo o começou a tratar daí para a frente. Não é Deus, é o mundo. As coisas erradas do mundo viraram-se todas contra ele. Tudo aquilo que era possível, em que era possível Jacó ser enganado, ele foi enganado. Aliás, eu acho que Jacó, em vez de ser chamado do enganador, devia ser chamado do enganado. Se calhar é mais correto. Ele enganou 2 vezes e foi enganado muito mais vezes daí para a frente. Ou seja, a experiência de vida de Jacó foi triste até ao dia em que Deus mudou a sua sorte. Um homem que achava que ia ter tudo, tinha uma bênção que não era dele, não teve nada daí para a frente. E connosco às vezes não é errado.
Não é diferente. A gente acha, se eu fizer assim, eu vou conseguir isto, eu vou conseguir aquilo, é contrário à palavra de Deus. Mas se calhar Deus, E a gente depois acha que tem muito e não tem nada. A gente olha para aquilo e tudo vai esvaziando. Tipo um balãozinho que a gente vai esvaziando, o ar vai saindo e não temos nada. Com Jacó foi assim. E o melhor exemplo que nós lemos agora, e deve estar presente na memória de alguns pelo menos, hoje é que vamos ver quem está a fazer o desafio. Eu vou fazer perguntas e quem não for capaz de responder, não vou fazer isso, colocar as pessoas numa situação constrangedora e eu não faço isso. Deus vai fazer isso com cada um de vocês. Como é que foi a experiência de Jacó com Labão? Labão era tio dele. Labão era irmão da mãe dele. Era tio dele. Supostamente era alguém que ele podia confiar. O que é que ele fez? Ele foi para lá, ele fugiu para Labão, para o pé de Labão, foi trabalhar com ele. Ele disse que sim, podes trabalhar comigo, eu vou-te dar um salário, vou fazer não sei o quê. Enganou montes de vezes com a cena do salário. E quando Jacó chegou lá, viu uma mulher linda aos olhos dele. A Bíblia não nos diz, diz que era formosa, mas não diz se era maravilhosa ou não. Podia ser formosa, mas podia ter 3 braços. Isso que era do Gustavo, não sei, não faz ideia. Para ele era formosa, isso é que interessa. O que interessa é o que é formoso aos nossos olhos, não interessa o que os outros pensam. E os padrões do mundo às vezes são coisas muito esotéricas que não vale a pena a gente ir por aí. E ele viu essa mulher e o coração dele ficou com ela. O que a Bíblia nos diz de uma forma simples é isso. E então ele fez um acordo com o pai da moça, com o Labão. E Labão disse, trabalha para mim 7 anos grátis e ao fim de 7 anos eu te dou a tua mulher, dou a Raquel como tua mulher. E Jacó trabalhou. E a Bíblia nos diz que trabalhou duro. A Bíblia nos diz que ele trabalhou bem, que era um exemplo de trabalhador, que ajudou a fazer crescer riqueza em Labão, fez isso tudo. E quando chegou ao fim dos 7 anos, o que é que aconteceu? Ele casou. Só que não casou com Raquel. Foi enganado. Ou seja, começou um engano gravíssimo. Ou seja, nem vou discutir se o que Labão fez foi bonito ou não foi bonito. A questão não é essa. Claro que não é bonito. A gente faz um acordo e se ele tinha o costume, como diz na Bíblia, primeiro casar mais velho e depois casar mais nova, tinha que ter dito na altura. Agora, enganar, ou seja, ele provou do seu próprio pecado, provou da sua própria mentira, provou do seu próprio engano. É caso para dizer que o enganador foi enganado. O mestre do engano foi enganado. Ele entregou a filha mais velha. E todos nós sabemos, depois a história nos mostra, a importância de Raquel. Raquel foi a mãe de José e de Benjamim, não é? Os filhos mais moços de Jacó, porque ele teve de trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. E a forma depois como ele saiu de lá, foi enganado mais uma vez e teve que fugir e tudo mais. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que quando nós fazemos alguma coisa errado, a história muda. Aquilo que era para ser o certo, não é o certo. Faz parte da colheita. Independentemente do amor de Deus, faz parte da colheita. Todos nós conhecemos, como eu disse, Raquel, como mãe do José, mãe do Benjamim, mas nós na Bíblia nunca não ouvimos falar com a mesma relevância de Lia, que foi a filha que Labão deu como primeira mulher. Porque até quem faz parte de um engano não faz parte da história. Quem faz parte do engano é uma personagem secundária. Agora, quem faz parte de uma coisa boa e certa aos olhos de Deus, essa faz parte da história. Essa pessoa é protagonista. Raquel foi a protagonista porque a Bíblia nos diz que era a mulher do coração de Jacó. E os teus filhos, Jacó amava mais do que os outros. Respeitava-os. Aliás, o filho mais velho era o Rúben, se não me engano, era o primogênito. Teve a bênção de Jacó, como é óbvio, por ser o filho mais velho. Mas o amor dele era no Benjamim e era no José. Ou seja, tudo aquilo que fez parte da história enganada é uma coisa de menos relevante. Aquilo que faz parte da história correta, dos caminhos de Deus, aí sim, não é enganado e é a primeira, é o protagonista. Connosco não é igual. Tudo aquilo que nós fizermos errado, tudo aquilo que nós fizermos diferente daquilo que Deus nos chama para fazer, a nossa história, a tua história, a minha história, não vai ter nada para contar. Podemos ter muitos bens, carros, casas, aviões, barcos, sei lá, foguetões, podemos ter muita coisa, mas não temos uma história para contar. Agora, aquilo que nós fizermos aos olhos de Deus, aí sim, o Senhor vai nos transformar num fazedor de histórias, em alguém que muda a história, alguém que muda a história daqueles que estão ao seu redor, alguém que muda os ambientes, alguém que muda a nação, a família, os amigos, os colegas de trabalho, alguém que muda o lugar onde está inserido. É isso que o Senhor quer, alguém que fica para a posteridade
Não que isso nos traga orgulho, mas que fica para a posteridade. Como aquela pessoa que dizem, ele mudou a minha história. Porque ele me apresentou Jesus, por exemplo. Porque ela era um exemplo para mim de vida. Porque aquela mulher sempre tratou bem a sua família, sempre tratou bem os filhos, sempre tratou bem o marido, sempre tratou bem as amigas, sempre tratou bem as pessoas, sempre falou de Jesus para elas. Uma pessoa assim muda a história dos outros. Agora aquela pessoa azeda, resinza, que usa de matreirices e de coisas erradas, essa pessoa no dia em que morre é um alívio. No dia em que essa pessoa deixa de estar em cena é um alívio para todos. Agora, aquele que faz a história de Deus acontecer, no dia em que parte para os braços do Pai, é uma pessoa que deixa saudade em todos porque mudou a sua história. E eu quero ser essa pessoa. Amém. Eu quero ser uma pessoa com as minhas limitações, posso ser conhecido, não na terra, mas ser conhecido no céu. Amém. Eu quero ser conhecido no céu. E eu acredito que vocês também querem ser conhecidos no céu. Não quer ser conhecido de uma forma importante porque não sou ninguém, mas quer ser conhecido por aquele que fez aquilo que o Senhor mandou fazer e que fez aquilo que o Senhor fez. E eu sei que o Senhor nos pode fazer isso. Amém? Agora, sabes o que é que muitas vezes nos faz ser pouco conhecidos no céu? É a nossa atitude perante o mundo que nos rodeia. Quando nós amamos mais o mundo do que Deus, isso nos faz ser pouco conhecidos no céu e muito conhecidos na terra. Agora, quando nós amamos mais Deus do que o mundo, faz-nos ser pouco conhecidos na terra e muito conhecidos no céu. E eu prefiro ser muito conhecido lá em cima do que aqui em baixo. Nem que seja de uma perspectiva de eu aqui vou viver. Ontem vi uma notícia, abri aqui um parênteses, que uma senhora foi vacinada com 112 anos, aí num lar. Claro, é uma questão política. Gastar uma vacina que pode dar vida a alguém com 40, 30, 50, uma pessoa que tem 112, com todo o respeito pela vida da senhora, é uma questão política. Fica bonito dizer que alguém com 112 anos levou a vacina. Mas, na verdade, se a gente viver até aos 112 anos, é uma vida imensa, longa. Mas a vida com Deus é eterna. Portanto, não se compara. Portanto, é bom que a gente entenda isso e prefira realmente ser muito conhecidos no céu e pouco conhecidos na terra. Porque é isso que nos garante a vida eterna. Quando nós preferimos o mundo em que nos rodeia, nós estamos a afastar-nos de Deus. Nada contra o mundo no sentido que nós estamos aqui, ok? O Senhor nos plantou aqui para sermos sal nesta terra e luz neste mundo. Temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, temos que garantir a educação dos nossos filhos, temos que garantir uma boa qualidade de vida, mas tudo isso sem pôr em causa o céu e o chamado que Deus tem para nós. Porque se nós cumprirmos tudo, o que a terra nos tem que dar vai continuar a dar e não vai deixar de dar. E nós vamos ser alimentados e vamos ter prosperidade. O Senhor nos diz isso. O Senhor nos diz na sua palavra para não nos preocuparmos, porque as aves não se preocupam, os lírios não se preocupam. Então, nós que somos a criação, lembrem-se que o Senhor nos diz em Gênesis que nos fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não diz isto mais ninguém. Portanto, o Senhor não nos vai deixar claramente ficar mal. Amém? Então, eu esta semana, enquanto o Senhor me ministrava esta palavra, aprendi uma coisa muito importante em relação ao mundo, que a gente às vezes não tem essa ideia muito tão certa, é que a cultura deste mundo, ela não é neutra. A cultura deste mundo é contrária ao reino de Deus e aos princípios de Deus. O que o mundo nos vende, o que o mundo nos traz, não é por acaso que nos afasta dos caminhos de Deus. Porque o mundo não quer que a gente ande nos caminhos de Deus. Nada que o mundo nos oferece. Quando eu digo cultura, não é cultura arte. A cultura, o meio em que o mundo vive, é contrário à palavra de Deus e é muito a puxar para um lado. E nada neutra. É uma cultura que nos puxa claramente para a terra, é uma cultura que nos puxa claramente para a carnalidade, é uma cultura que nos puxa claramente para tudo o que é humano e nos afasta daquilo que é espiritual e de Deus. Porque é isso que o mundo quer, puxar a nossa carne e atrair-nos para isso. E nada é casual. E tudo o que a terra faz, tudo o que o mundo tem, desde os programas de televisão, não estou a fazer apologia de não ver a televisão, nem de ir ao cinema, mas tudo o que o mundo tem, toda a literatura, toda a cultura do mundo, tudo o que o mundo faz, é para nos afastar de Deus. Embora a gente às vezes possa parecer que é para nos aproximar de Deus, que até não é errado. Mas no fundo é, a menos que seja, obviamente, feito por alguém que está ligado a Deus. Quando estamos a falar de livros, de filmes, de cultura até, ou de palavra, de homens ou mulheres que são de Deus, claramente nos estão a aproximar para Deus.
Agora, tudo aquilo que o mundo nos oferece não é de Deus. O próprio trabalho que o mundo nos dá, embora o trabalho seja importante e Deus mandou o homem trabalhar e conquistar as coisas com o seu suor, mas a forma como o trabalho nos faz escravos dele próprio em troca de uma recompensa monetária, não é de acordo com a palavra de Deus. Porque não respeita a identidade das pessoas, muitas vezes o trabalho, não respeita a necessidade que a pessoa tem que dar apoio à sua família, que é muito mais importante que o trabalho, não respeita a necessidade de ter que dar apoio a outras pessoas do próprio trabalho. Quantas vezes nós no nosso trabalho vemos que alguém está a passar por uma situação difícil e queremos tentar dar algum conforto e alguém no trabalho diz logo que não se pode, estamos aqui é para trabalhar, não estamos aqui para estar com mariquice e com coisinhas. Não é. Que o mundo não quer isso. O mundo não quer que a gente possa ser usados para levar vida àqueles que não têm vida. Então o mundo nos afasta de Deus, o mundo nos ensina coisas erradas. O mundo nos ensina que o que é bom é aquele que passa a perna no próximo, que engana o próximo, o que é Jacó. Esse é que é o bom, aquele que é esperto. Eu não sei, vocês se calhar já ouviram, eu já ouvi isto milhares de vezes, aquela frase que é: ninguém fica rico a ser honesto. Quando a gente vê alguém que conquista um império a pulso e que ganha milhões e é uma pessoa super e não sei o quê, toda a gente pensa só aqui, ou há corrupção, ou roubou aqui, ou fez ali. Porque a gente sabe que o mundo funciona dessa forma. Ou seja, é como a gente está na fila de trânsito. Aparece sempre um esperto que vem para um sítio onde não deve para ganhar 3 ou 4 lugares na fila. É ou não é? E quem não faz isso, parece que é o parvo, que é o totó. Mas não, nós somos cristãos e não fazemos isso. Mas não, o mundo diz que isso é que é o certo. A gente está na fila para entrar numa loja e há alguém que faz distrair e começa a assobiar e depois fica ali plantado. Mas eu já estava. E pronto, e a gente, para não armar discussão, até vai, mas o mundo ensina isso. Isso é tudo contrário aos ensinos de Deus. E o mundo quer exatamente que a gente perceba que se mudarmos, vamos ser mais prósperos, vamos conseguir outras coisas no mundo. Mas vai nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Vamos ser pequeninos jacozinhos que nos afasta daquilo que é de Deus. A cultura do mundo nos seduz de tal forma, com coisas bonitas e agradáveis. Quem é que não quer ter uma casa numa penthouse com 500 metros quadrados e piscina e 10 criados? Eu gostava de ter. O que é que eu tenho que fazer para conseguir isso? É isso que o mundo nos diz. Seduz-nos com coisas que são agradáveis à vista. Seduz-nos com carros maravilhosos, seduz-nos com casas, seduz-nos com férias. Fantástico! Mas se eu tiver que me afastar de Deus para ter isso, já não é fantástico, é errado. Mas o mundo não diz isso. O mundo diz que isso é bom e quem não tem isso não é ninguém. O mundo nos leva a querer sentir-nos mais importantes que o outro. A Bíblia nos diz para eu diminuir, para que o outro cresça, para que Jesus possa crescer em mim através da vida do outro. A Bíblia nos ensina para honrarmos o irmão, para ajudarmos o irmão. A Bíblia nos ensina a dar àqueles que precisam. O mundo ensina-nos exatamente o contrário. Junta para seres muito rico e muito poderoso. O mundo ensina-nos coisas completamente contrárias. Na verdade, eu vou-vos dizer uma coisa que se calhar vos vai chocar muito. Nós não temos valor nenhum para o mundo. Nós só interessamos para o mundo enquanto estamos na corda da engrenagem a rodar para que alguém ganhe alguma coisa connosco. Porque o mundo não se interessa por nós. O mundo quer tirar partido de nós para que alguém ganhe com isso. Que não vamos ser nós, garantidamente. E a gente às vezes acha que sim, mas nós não vamos. Eu sei que podes estar a pensar assim, tipo desenho animado. Aquela bolinha do pensamento na cabeça agora. Ele está a exagerar, que isto não é bem assim. É assim. E eu vou-te mostrar na Bíblia, porque a Bíblia nos mostra aquilo que nós valemos para o mundo e aquilo que nós não valemos para o mundo. Desde que a gente consiga ler a Bíblia com olhos proféticos, nós percebemos que quando fazemos parte da engrenagem, estamos a meio caminho de nos perdermos e de nos virarmos como um Jacó. Jacó fez parte da engrenagem daquela geração, daquele tempo, que era a engrenagem de ver os conhecidos, e os conhecidos tinham muita coisa, e ele sabia que não ia ter. Então quis ter o que os outros poderiam ter, os outros primogénitos. Então enganou o pai para roubar a primogenitura do irmão. O mundo quer nos transformar em Jacós. Aqueles que enganam, que usurpam, que às vezes acham que são coisinhas pequenas, mas são essas pequeninas raposinhas, são esses pequeninos laços que nos impedem de ser aquilo que Deus tem para nós. E eu vou-te mostrar isso aqui através da Bíblia, como eu disse. Porque tenho a certeza que vou surpreender. Tenho a certeza, não vou dizer que nunca leste esta parte da Bíblia, este versículo, mas com este olhar, tenho quase a certeza que não. É isso que o Senhor nos vai mostrar hoje. Está no último livro da Bíblia. Vejam bem. Como está ali tão camuflado para nós
Eu sei que é um livro que muita gente não gosta de ler, que se assusta por causa das trombetas e tem medo que alguém comece a tocar e de repente é o dia e que não está preparado. Por isso a gente tem que estar sempre preparados. Nunca sabe qual é o dia nem a hora. Não, qualquer um. E está lá no capítulo 18, vamos ler do 11 ao 13. E vamos ler muito devagarinho cada um destes versículos, para a gente entender muito bem. Esta passagem, no capítulo 18, fala-nos sobre Babilónia. Okay? Teologicamente, quando nós, na Bíblia, a Bíblia se refere à Babilónia, está-se a referir ao mundo e ao pecado. Okay? Não se está a referir somente a uma região, a uma terra, a uma cidade, a um lugar. Teologicamente, quando se fala em Babilónia, estamos a falar de mundo, estamos a falar daquilo que desagrada a Deus. Então diz lá no 11. Estão a falar de Babilónia, diz assim: e sobre ela, Babilónia, choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Ou seja, os poderosos, aqueles que tinham dinheiro, os mercadores, estão a chorar porque ninguém mais compra as suas mercadorias. E vamos ver agora no versículo 12 quais são as mercadorias. Então diz assim: mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore. E não fica por aqui. No 13 ainda tem mais mercadorias. Diz assim: e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e para finalizar, e corpos e almas de homens. Já deu para acreditar agora? Então, um cavalo é mais importante que nós. Uma ovelha é mais importante que nós. O gado é mais importante que nós para o mundo. Os carros, a farinha, o trigo. Tudo é mais importante para o mundo do que a nossa vida. Nós só servimos para o mundo ganhar connosco. Rigorosamente mais nada. Portanto, se nós alguma vez nos sentimos muito importantes, nós, criação de Deus, a única criação que é feita à imagem e conforme a semelhança de Deus, vale menos que aquelas criaturas a quem Deus disse ao Adão dar o nome a eles, que é os animais. Portanto, vejam a importância que nós temos para o mundo. Claro que nós temos que ver isto de uma forma profética. Não é por acaso que está no fim da escala. A humanidade é a última coisa na escala de importância do mundo. Portanto, quando se diz que o mundo isto, que o mundo aquilo, não, o mundo só quer tirar lucro connosco, só quer ganhar connosco, só quer que alguém, aqueles que estão, não vou dizer contaminados, aqueles que estão completamente enredados nos princípios do mundo e que fizeram uma escolha e que escolheram: eu não quero Deus, eu quero o outro, esses sim vão ganhar. Também vão ganhar depois uma vida eterna, a mesma vida eterna que nós ansiamos e que pela fé sabemos que vamos ter no céu. Eles vão ter essa mesma vida eterna. O Espírito não morre, nem um nem outro, nem o nosso, nem o deles. Só que eles vão ter uma vida eterna um bocadinho mais complicada. Enquanto que a nossa vai ser de alegria, a Bíblia nos diz que não há nem dores, nem ranger de dentes, nem choro. No caso deles, diz-nos claramente o oposto. Portanto, meu irmão, minha irmã, se destruir hoje uma ilusão que tu tinhas, que eras importante para o mundo, hoje já podes dormir de uma forma diferente e perceber que o mundo só conta contigo enquanto tu fores útil para o mundo. E para que alguém ganhe contigo, para que alguém fique feliz contigo. Pelo contrário, o Senhor te criou à sua imagem conforme a sua semelhança. O Senhor te deu dons, nos deu talentos, nos deu esses dons maravilhosos no Espírito. E mais do que isso, deu o seu Filho Jesus por cada um de nós. Deu esse Senhor para que nós não sejamos engolidos nem pelo mundo, nem pela cultura do mundo. Porque se nós formos engolidos por esta cultura do mundo, aquilo que o mundo faz de errado, mas que alguém diz que não é, a gente começa a fazer também. Mas não é porque muita gente faz uma coisa errada que o errado passa a ser certo. Eu acho que foi ontem que eu vi um post no Facebook. Não, no Instagram. Já não sei de quem foi. Não sei se foi do Daniel, mas não sei de quem foi. Mas acho que dizia, mais ou menos, arredondando, dizia que morreram 2 milhões de pessoas já de Covid. Mas morreram 24 milhões de bebés na barriga das mães. No mesmo espaço de tempo. No mundo todo. Portanto, o mundo nos diz que é errado morrer de Covid por não haver condições de tratamento. E é errado.
mas é certo matar um bebê. Ou seja, o que é que é mais grave? Alguém morrer porque o seu corpo não conseguiu aguentar, independentemente dos tratamentos, mas pronto, o coração não conseguiu, o que quer que seja, não aguentou por causa de uma doença, ou eu matar alguém que é saudável. Porque ali é alguém que é saudável que se vai matar. E o mundo nos ensina que isso é o certo. Porquê? Porque primeiro está o gado e o cavalo. Não se mata gado, não se mata cavalos na barriga das mães, porque dão dinheiro. Claro, não é? O mundo gera desta forma. Agora, nós temos que ser como Jacó e mudar. Não ser como o Jacó que fugiu de Deus e fugiu do que era certo. Temos que ser como o Jacó que muda e que não quer mais isso, porque senão se nós não deixarmos de ser pequenos Jacós que nos deixamos corromper pelo mundo, nós vamos fugir em primeiro lugar de Deus, porque não vamos aguentar, e em segundo lugar fugimos de nós próprios. Vamos ter vergonha de nós próprios. Há gente neste mundo que se mata porque tem vergonha de si próprio. E chega a um ponto que não consegue olhar para o espelho e ver aquela cara, porque sabe que fez tanta coisa errada e não consegue lidar com isso. E infelizmente não teve o momento de alguém, de Deus, um homem ou uma mulher, chegar ao pé e dizer que pode mudar. Porque nós temos esse papel também. Nós temos o papel de poder dizer a quem está mal que pode mudar e que pode ser diferente. E se a vida de Jacó mudou, então a tua e a minha também pode mudar. Não precisamos mais continuar a ser escravos daquilo que o mundo nos ensina que é errado. O mundo nos ensina, através dos filmes, através de tudo, que o certo é fazer aquilo que nos dá na cabeça, independentemente dos princípios que nós estamos a corromper. O certo é a gente adulterar. É só um fim de semana. Ninguém sabe. O certo é fazer isso, porque há uma oportunidade. O certo é, está ali uma coisa no chão que não é minha, está ali uma barra de ouro, ninguém viu, vou ficar com ela. Se está ali no chão, que eu saiba, ainda não nasce ouro no chão, é porque alguém perdeu, porque alguém deixou. O certo não é isso, mas o mundo nos ensina que é certo isso. O mundo nos ensina certo essas coisas. E nós temos que usar o exemplo de Jacó para perceber se Jacó mudou, nós também podemos mudar para termos a bênção de Deus nas nossas vidas. Eu até vos digo mais, se a gente não quiser mudar por nós, se isso às vezes pode não ser de alguma forma suficiente, que a gente mude pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. E a bênção tanto é geracional, como a colheita do mal também é geracional. Então que a gente veja isso dessa forma. Que a gente não pense em ver só o imediato, mas pense em ver o futuro e a gente possa querer que a bênção do Senhor, a mesma bênção que depois Jacó recebeu mais à frente e que eu vos vou mostrar, que foi sobre toda a geração descendente dele, possa vir também sobre nós. Amém? Eu vou-vos mostrar o que é que nós temos que fazer. É um simples versículo que está lá em Gênesis, em que o Senhor diz a Jacó o que é que Jacó tem que fazer. E este versículo é a chave para a nossa mudança. E não é nada transcendente, é uma coisa, são 4 pontos que o Senhor, 4 indicações, 4 ordens, o que a gente queira ver, 4 direções que Deus deu a Jacó e que Deus nos dá hoje para nós podermos mudar a nossa vida. E não é nada de transcendente. Está lá em Gênesis. Estão a ver, a gente foi de Gênesis para Apocalipse, agora voltamos a Gênesis. Porque a Bíblia está toda interligada. No capítulo 35 é logo o primeiro versículo. O versículo 1. E diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Tão simples quanto isso. Talvez nesta altura Jacó estivesse a viver um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele estava completamente perdido. Ele não sabia o que é que havia de fazer. Ele já era rico, já estava... Mas não estava bem. Ele não tinha ligação a Deus. Ele sabia que estava errado. Ele sabia que tinha que voltar à casa do pai, tinha que enfrentar o irmão. Ele não era capaz de o fazer, tinha medo que ele matasse a mulher, matasse os... Ele tinha medo de tudo. Ele tinha medo da própria sombra. Ele andava a olhar para ver quem é que andava atrás dele. Ele tinha medo da própria sombra. E às vezes assim somos nós. Porque sabemos que não estamos bem. Agora também te digo uma coisa. É nos momentos difíceis que Deus mais fala connosco. É nos momentos difíceis, nos momentos de tempestade. É nos momentos complicados que o Senhor se revela a nós. Se nós estivermos atentos. Agora nós temos que ter ouvidos de escutar e olhos de ver. Para poder agir debaixo da sua direção. E é isso que é importante que nós percebemos. E eu vou-vos dizer então quais são estas 4 ordens. A primeira ordem é logo o início, diz: levanta-te.
Tão simples quanto isso. O Senhor diz para Jacó, levanta-te. O que é que o Senhor está a dizer aqui? Quer uma postura diferente. O Senhor não está a falar do nível físico. Uma postura espiritual, levanta-te. Sai do mundo onde tu estás enredado. Sai dessa área movediça do mundo que te prende, que te tolhe os movimentos. E levanta-te para me veres. Levanta-te para me ouvires. Levanta-te para veres o Deus que te ajuda, o Deus que te guia, o Deus que está à direção. É isto que o Senhor está a dizer. Talvez estejas cansado fisicamente, mas o cansaço é espiritual. É a ausência de ligação a Deus, a ausência do teu alimento diário com Deus que te traz cansaço físico. Que faz com que às vezes a gente chegue à cama e não consegue dormir. Está cansado, mas não consegue dormir. O mundo diz, ei, estamos muito agitados. Desculpem lá, se eu estou cansado tenho que dormir. Falta-me Deus. Falta-me essa vida espiritual intensa. E a Bíblia diz-nos, esforça-te e tem bom ânimo. Então que a gente possa entender isso. Se não consegues orar, se não consegues ler a Bíblia, sei lá porquê. Se és aquela pessoa que quando começa a ler a Bíblia te dá um sono imenso, quase semelhante ao sono do Adão, tão profundo que Deus tirou-lhe a costela e a gente não sente nada. Se dá esse sono imenso do Adão quando lês a Bíblia, isso não é normal, porque o Adão já morreu. Não é normal ter esse sono. É a carne que não quer. Pede ajuda ao Espírito Santo que te mostre o que é que causa isso nos teus olhos, na tua córnea, na menina dos olhos, o que é que te causa no teu cérebro esse cansaço. É espiritual. Levanta-te, lê a Bíblia em pé. Lê a Bíblia 10 minutos em pé. Se lês todos os dias 10 minutos em pé, ao fim de 7 dias vais conseguir ler sentado. Porque mudaste algo que não conseguias mudar. E é isso que o Senhor diz aqui para Jacó. Pede ajuda ao Espírito Santo. Pede ajuda a nós que estamos aqui para ajudar. Eu e a Sandra estamos aqui para ajudar. Não consegues ler a Bíblia, não consegues orar. Pede ajuda. A gente ajuda. A gente tem ali uma varinha mágica. Não, isso era bom. Ou um botãozinho. Não é? Deus, se fosse um Deus super à frente, tinha esse botãozinho nas nossas costas. E a gente, quando queria orar, ligava on. E ficávamos. Há pessoas que são assim, não estamos a falar isso. Há aquelas pessoas que quando entram num lugar começam logo, tem mudam a voz e tudo. Mas não, a gente não tem esse botão porque o nosso Deus não é hiper perfeito. É Deus. E então a gente tem que fazer a nossa parte. Agora o Senhor quer que a gente mude. Se a gente não orarmos, não nos alimentamos. E deixa-me dizer, não é para te desanimar. Eu sei que hoje estou a ser se calhar desanimador, mas estou a ser verdadeiro. Se a gente não orar, a gente vai morrer. É uma questão de tempo. Não morres fisicamente logo, mas também lá chegará. Porque o mundo vai tomar conta de ti completamente. Tipo aquelas plantas que a gente vê naqueles filmes da selva, que começam a agarrar-se às pernas e sobem. É o mundo a agarrar-nos. É isso mesmo, a trepadeira. E o mundo agarra-nos e a gente perde a vida. Mas a primeira vida que a gente perde é a espiritual. E a espiritual é a que nos traz a paz. Aquela paz está lá em Filipenses 7, não é? Aquela paz que excede todo o entendimento, que é quando a gente está no meio do problema, a gente está em paz. Porquê? Estamos alimentados por Deus. Então foi este o primeiro ponto que Deus disse a Jacó, ou a primeira ordem que nos diz hoje, a gente se levantar espiritualmente. O segundo é uma ordem ainda mais direta, uma direção, é vai até Betel. Isto nem é preciso GPS, Deus disse-lhe onde que eu tinha que ir. Era só ir até ali. Betel significa casa de Deus. Significa um lugar de intimidade com Deus. Então, não só orar por uma questão de eu tenho que orar, mas orar porque eu tenho prazer em estar na presença de Deus. Eu gosto de estar ali. Eu gosto de ouvir Deus falar comigo mesmo quando Ele me dá na cabeça e me diz que eu sou preguiçoso. Que não... Eu gosto de estar ali. Porque quando Ele dá na cabeça é amoroso. Até a dar na cabeça. Quando Ele nos dá, é amoroso. Quando Deus diz a Jacó para ir para a casa dele, para a casa de Betel, é um lugar onde se pode adorar. É um lugar onde somos restaurados como Ele foi restaurado. É um lugar onde Ele pode ser tratado, onde Ele se rende à sua presença. Então vai para a casa de Deus, vai para a arca. Vai para o teu quarto. Começa a preparar um lugar na tua casa onde seja um lugar onde a família sabe que naquele pedacinho da casa só está ali quem está a orar. E é fantástico. Imagina, sei lá, na casa de banho não convém, que às vezes alguém pode querer ir e a gente está a ocupar. Na cozinha também não podemos estar a estragar a refeição. Escolhe um lugar, na sala, não é o teu lugar secreto, mas um lugar onde tu dizes assim, este lugar na minha casa é um lugar que podes lá pôr uma Bíblia, chegas lá e pões a Bíblia. Aqui é o lugar onde a gente pode, a qualquer momento do dia, chega ali, ajoelha-se ou não e ora. A gente estamos a começar a criar ali um lugar onde Deus se faz presente. Um lugar onde a gente sabe, quando eu vejo alguém da minha família naquele lugar ali, eu sei que ela está a orar. Então eu sei que se calhar pode precisar de alguma coisa e eu vou orar até com ela. Criar ali um betelzinho na nossa casa.
Começámos a lançar essa semente de lançar. O que Deus diz aqui para Jacó não é somente a direção. Ele está a dizer para alinhar pela vontade de Deus. Se ele estiver num lugar, nessa casa de Betel, ele vai estar alinhado com aquilo que Deus quer fazer. Agora, muitas vezes a gente não sabe e fazemos as coisas pela nossa cabeça. E porquê que a gente não sabe? Porque aqui há um ponto muito importante. Este ponto 2 tem um problema. Sabes qual é? É que se a gente não tiver o 1, a gente não consegue chegar aqui ao 2. Se a gente não se levantou e não tomou uma postura com Deus, a gente não consegue ir até à casa. Isto está tudo interligado. E como é que eu sei qual é a direção que Deus tem para mim? Só se eu lhe perguntar. E como é que eu pergunto? Eu tenho que orar. Se tu quiseres saber, imagina, dá o exemplo do Patrick. Não conheces nada aqui da Charneca, pois não? Pronto, por exemplo, não é? Se tu me perguntares onde é o mercado, queres ir ao mercado da Charneca, vais fazer o quê? Tens de me perguntar, por exemplo, que eu moro aqui. Eu sei dizer, é daqui a 5 minutos. Vais a pé, viras aqui, vais sempre em frente, na última rua, viras à direita, estás no mercado. Não é? Se ele não me perguntar, eu sabe ir lá. Não. Se eu não perguntar a Deus o que é que eu tenho que fazer, eu sei. Não, eu vou fazer o que eu acho que é. Agora, vou-te dar um exemplo de uma coisa. Vou-te dar um exemplo de a outra parte. Ele perguntou-me onde é que é o mercado da Charneca. E agora vou-lhe fazer uma pergunta. Patrick, conta-me lá como é que foi hoje lá no Seixal, na Câmara. O que é que tu viste? Um monte de gente. Aglomeração. Eu já não ouvi o que ele me disse. O outro problema é que eu pergunto a Deus, mas quando Deus me começa a responder, eu viro costas porque tenho que ir ver televisão, tenho que ir almoçar, tenho que ir jantar, tenho que ir falar com outra pessoa, por isso é que eu vim aqui falar com a Isabela. Não foi falta de educação que eu fiz com ela, foi. E com Deus, não é? Eu pergunto-lhe uma coisa e não espero pela resposta dele. Esse é o outro problema que a gente tem. A gente até pede direção a Deus, mas quando Deus nos vai falar, mas já não dá. Desculpa lá, Deus, vai aí gerir os problemas da Etiópia que agora tem. E a gente não ouve aquilo que Deus tem para fazer. Ou seja, se eu peço uma direção a Deus, eu tenho que ouvir Deus dar uma direção. Deus não é mal educado. Deus me vai dar uma direção. Se eu estou a necessitar de mudar e peço a Deus uma direção, posso dar a certeza que Deus vai dar essa direção. Agora eu tenho que ouvir essa direção. Eu tenho que ter os meus ouvidos abertos. Eu tenho que ter calma para esperar pela voz de Deus. A gente sabe que Deus às vezes não fala de uma forma audível, fala ao nosso coração, fala através da palavra, fala através de outra pessoa, fala através de situações. Eu tenho que estar sensível a isso. Portanto, esta postura de eu ir até um lugar que é Betel, até à casa de Deus, até ao meu lugar onde eu tenho intimidade com Deus, essa intimidade tem que ser real. Eu tenho que chegar ao pé do Patrick, perguntar-lhe e estabelecer um diálogo com ele. Ele vai falando comigo e eu vou ouvindo. Porque senão, ele sabe o que tem para me dizer, mas eu não vou ouvir. E ele até disse, eu é que não ouvi porque me vim embora. E é importante nós percebermos isso. Se não orarmos, nós não vamos ter isso. E o ponto 1 influencia o 2, claramente, não é? Porque a oração influencia tudo. Qual foi a terceira ordem que Deus deu a Jacó? A primeira foi levanta-te, a segunda vai até Betel, e a terceira é mais um verbo. Isto é tudo verbos que Deus dá. Portanto, são ordens. Deus diz, habita ali. Ou seja, levanta-te, vai para Betel e habita em Betel. Habitar quer dizer o quê? Quer dizer que não é uma coisa temporária. Quer dizer que é para permanecer, para perseverar, para ficar firme. É isso que o Senhor nos está a dizer hoje. O Senhor não queria que Jacó fosse a Betel, chegasse lá, Betel, ok, sim, a vista é boa, obrigado a Deus. Não queria que fosse uma viagem de 5 minutos. Queria que ele fosse lá e que ele fizesse morada ali. E que fosse em Betel que ele estivesse na presença de Deus. Que fosse em Betel que ele ouvisse a voz de Deus. Que fosse em Betel que ele fizesse ali um lugar de intimidade com Deus. Deus queria que ele ali deixasse que Deus o mudasse e o transformasse. E assim aconteceu naquele lugar. Portanto, quando Deus nos dá uma direção, é para nós permanecermos. É para manter firme. Não é, ok, realmente eu percebi, vou ter que mudar a minha postura e ao fim de uma semana voltar tudo atrás e o mundo voltar a mandar na nossa vida. Não. Ficarmos firmes naquilo que Deus tem para nós. Ficarmos firmes na igreja. Ficarmos firmes no propósito. Ficarmos firmes no tempo de oração diário. Ficarmos
firmes no termos um devocional com Deus, alimentarmos. É isso que Deus quer. Sermos constantes na vida com Deus. Não somente uma vida que anda para aqui, que anda para ali. Sermos constantes. Que nunca isto nos possa trazer também o peso, porque naquele dia a vida correu-me de tal maneira tão complicada que eu não consegui ler a Bíblia, não consegui ter tempo para me ajoelhar na presença de Deus. Que isso não nos traga peso. Porque isso já não é Deus a fazer, é o diabo. A dizer, estás a ver, não vales nada, já falhaste. Não, isso é o diabo a soprar coisinhas para a gente se afastar de Deus novamente. É o mundo a soprar-nos coisas. Se aquele dia foi muito mau, fantástico. No dia seguinte não vai ser, de certeza. Portanto, eu no dia seguinte volto à minha vida com Deus. Volto à minha casa de Betel. Volto a habitar ali, a habitar na presença de Deus. Volto a ver a santidade de Deus envolver-me e mudar a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Amém? Então já vimos 3 ordens. Levanta-te, vai até um lugar, faz morada ali ou habita. E o 4º ponto, é o último, não é o menos importante. Ele disse para Jacó, edifica um altar. Que é o culminar disto tudo. Ou seja, eu estou num sítio, num lugar, eu tenho comunhão com Deus, mas mais do que isso, naquele lugar eu adoro o Senhor. Amém. E a partir daquele momento, uma coisa tão simples, Deus passou a ser o centro da vida de Jacó. A partir daquele dia, Deus abençoou Jacó. E a história que se vê mais para a frente é que Jacó, quando chegou ao pé de Esaú, cheio de medo, já Deus tinha trabalhado no coração de Esaú. E o Esaú disse, não, eu vou-te servir. Não interessa se fizeste errado ou não fizeste errado, mas os princípios são, tu tens a bênção. Então eu vou-te servir. E eles tiveram ali uma discussão, eu, não interessa. Deus já tratou com o meu coração. Então, cria esse altar de adoração na tua vida. Levanta esse altar a Deus. Foi para isso que o Senhor nos criou. O Senhor criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para ter relacionamento com Ele. O Senhor não nos criou para nós fazermos coisas. O Senhor criou-nos para nós termos a vida dele em nós e, através de nós, a sua vida passar para outros. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente, por onde nós andemos, todos vejam em nós um homem e uma mulher de Deus. Perdão, um homem ou uma mulher de Deus. O Senhor quer isso. Porque se isso acontecer, nós vamos mudar o mundo. Nós vamos ser aquele fazedor de histórias, aquele que é conhecido no céu, que no mundo é conhecido por ser conhecido no céu, que é diferente de ser conhecido no mundo porque é do mundo. É isso que o Senhor quer mudar em nós. E o que é que significa altar? Não é só a adoração. É claro que é importante. Altar significa 3 coisas muito simples, mas muito difíceis. Significa renúncia, sacrifício e adoração. O altar são estas 3 coisas, não é só a adoração. É isso que o Senhor nos está a pedir hoje. Para renunciarmos à cultura do mundo. Não é para deixarmos de ver as coisas, não. Mas para aquilo não fazer morada em nós. Seja Deus a fazer morada em nós. Renunciarmos aos princípios do mundo. Sacrificar o quê? A gente hoje não vai matar ninguém com um cutelo. Não é? Já passou esse tempo. Voltará esse tempo. Voltará esse tempo não muito distante, em que se voltarão a fazer sacrifícios em Jerusalém, sacrifícios não humanos, como é óbvio, sacrifícios animais, que é para preparar a vinda do Messias. Tudo tem que voltar àquilo que o Senhor estabeleceu. Gostem alguns ou não gostem, mas tudo tem que voltar àquilo que o Senhor estabeleceu. Mas é sacrificar o quê? A nossa vontade, para fazer a sua vontade. Amém. Sacrificar os nossos hábitos, as nossas manias, perdoem-me a expressão, as nossas formas de achar as coisas. Eu sempre fiz assim, mas se contrário à palavra de Deus, temos que mudar e sacrificar a nossa vontade. Mas eu sempre gostei de... Mas é errado, então temos que mudar. Ou queremos ser conhecidos no céu, ou queremos ser conhecidos na terra. É uma opção. As coisas de Deus são muito simples. Renúncia e sacrifício ao pecado. Renúncia e sacrifício àquilo que o mundo nos quer envolver. Eu sou sincero. Até por uma questão, no bom sentido, de orgulho próprio. Eu não quero ser a última coisa na escala. Não quero ser... Não vou dizer uma coisa que se costuma dizer muito, que fica mal aqui, fica gravado e tudo. Eu não quero ser lá o coisinho do bandido, que está lá no fim da escala. Não quero. Eu quero ser aquele que está no topo da escala ao pé do Pai, do Criador. Eu quero ser esse. Quero ser aquele que consegue perceber Deus a falar com Ele. Porque se eu hoje não consigo ver Deus face a face, porque nem Moisés conseguiu, eu acredito que lá em cima nós conseguiremos vê-lo, porque é o nosso Criador. Estamos em espírito e aí já é possível. Isso deve ser uma coisa maravilhosa. Eu não quero perder isso por nada deste mundo. E claro, a adoração. Temos que adorar ao Senhor com todo o nosso coração, alma, força e entendimento.
Temos que ter essa preocupação de ter Deus na nossa vida. Deixar de ter outros ídolos. Às vezes o ídolo é o nosso trabalho. Às vezes o ídolo é um carro que a gente tem. Sei lá. Eu tenho que, todos os dias ou todas as semanas, tenho que dar lustre ao carro. O carro tem que ficar a brilhar. Eu acho que o carro tem que ser bem lavado. Nada contra lavar o carro, mas... Então vamos orar? Não, tenho que lavar o carro. Quando Deus me chama para orar, a minha preocupação é lavar o carro. Quando Deus me chama para orar, a minha preocupação é não ter que ir ver um jogo de futebol. Eu gosto de futebol, sei daquilo que estou a falar. Ter uma final da Champions e é o dia da oração e não sei o quê. E é a oração porque é Deus. Não mais nada. Aliás, veio o vírus e a Champions acabou e mudou tudo e não há Jogos Olímpicos, não houve nada. E veio uma coisinha ínfima que não se vê, como ela disse. Uma coisa que não se vê mudou o mundo. Mas o Deus que a gente não vê, mas a gente vê, muda a nossa vida e muda o mundo. Amém. E é isso que eu quero. Então, são estes 4 pontos que o Senhor hoje quer trabalhar nas nossas vidas. O nosso posicionamento, nós estarmos no caminho certo, na sua direção, ouvirmos a sua direção, nós podermos ser constantes nessa vida cristã e também sabermos que temos que sacrificar, que temos que renunciar àquilo que o mundo nos dá e adorar ao Senhor. Depois de Betel, a vida de Jacó mudou radicalmente e Jacó não foi mais o mesmo. E eu sei que se hoje nós tivermos essa posição e nós tivermos essa postura, o Senhor também vai mudar a nossa vida. Amém. Eu sei que com Deus as coisas funcionam assim. A gente dá o primeiro passo e Deus nos ajuda a ser capaz de suportar esse passo. Que às vezes é difícil esse passo. Claro que é difícil. Cada um sabe as dificuldades que tem. Cada um de nós sabe aquelas coisas que ainda estão aqui que não estão tratadas. E nas quais nós não conseguimos colocar Deus como primazia, como sendo. Todos nós sabemos. Cada um sabe aquilo que é na sua vida. O que rouba o lugar de Deus. O que nos impede de ouvir a voz de Deus. Cada um sabe. Então que hoje o Senhor possa falar com cada um de nós. Eu gostava que nós pudéssemos deixar-nos ser ministrados pelo Espírito Santo nesta hora. Que a gente possa fechar os nossos olhos para que a gente se possa render ao Senhor nesta manhã. Amém? E a gente possa ouvir a sua voz. Senhor, nos rendemos a Ti nesta manhã, Senhor. Queremos ter uma postura diferente. Queremos levantar-nos hoje do lugar onde estamos presos ainda no mundo, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos poder ouvir a Tua direção nesta hora, Senhor Espírito Santo. Fala connosco. Fala, Senhor. Diz-nos aquilo que temos que mudar, aquilo que temos, onde temos que ser mais transparentes, mais leais, mais corretos contigo, com o próximo, mas também contigo, Senhor. Mas também nos ajuda a ser constantes. Dá-nos hoje, Senhor. Dá-nos uma voz forte, Senhor, no nosso coração, para sermos constantes, meu Deus.